O que mais? Os efeitos especiais? Efeitos especiais. O Christopher Nolan e o Paul Franklin mantiveram os efeitos no mínimo da computação gráfica. Óbvio que tem muita computação gráfica. Ele não curte, né? Ele prefere os efeitos mais práticos. Ele poderia ter vivido na década de 80, que ia estar prato cheio, né? Só fazer efeito prático no estilo do Hora do Pesadelo. Né? Aí ele teve muita inspiração no 2001, Odisseia do Espaço, um filme que já fizemos aqui no canal, um grande Stanley Kubrick. Certo. Que também tem muito efeito prático. Muito. Inclusive, lembra aquela cena no 2001 que o cara fica correndo na base espacial e fica a câmera voando? Sim, ele fez igual. Ele usou efeitos ali de o cara... Porque existe um dos efeitos especiais... Antes, eu vou só falar uma conclusão aqui. Tem 500 cenas com efeitos visuais nesse filme, que é considerado baixo, porque normalmente é de 1.500 a 2.000 cenas nesses filmes mais modernos. Né? Tá. E aí eu gostaria de entrar nessa parte do corredor, que eu já dei o gancho aí da história de 2001, Odisseia no Espaço. Você lembra que aquele corredor que acho que está no segundo nível de sonho, que os caras estão dentro de um hotel, eles construíram um corredor de 30 metros, que poderia girar 360 graus. Isso, E os atores se moviam em diferentes direções. É mais ou menos similar ao que fizeram lá no Hora do Pesadelo, mas óbvio que com mais recursos, com mais estrutura, né? Então, provavelmente já era controlado de uma outra forma, já era controlado de maneira mais automatizada, né? Mas que dá aquele efeito muito mais realista. Esses dias eu estava ouvindo uma crítica de um cara que falou assim, por que é melhor fazer efeito prático do que efeito CGI? Por quê? Porque o efeito prático é mais crível. A velocidade de reação dos atores é mais crível. Quando você pega, não fazendo crítica, mas quando você pega os últimos do Homem-Aranha, por exemplo. Todos esses super-heróis tem muito CGI, né? Você pega a velocidade do super-herói, é muito diferente do que seria a realidade. É óbvio que ele é um super-herói, vai ser diferente. Mas ele é menos crível do que quando tem efeito prático. O efeito prático é prático, né? Então, a velocidade de reação do ator é a realidade. É claro que eles vão fazer uma melhoria, vão fazer um ajuste de cor, fazer um retoque, tirar uma sujeira, tirar o microfone que o cara deixou lá perdido. E várias vezes aparece. Então, mas tem vários efeitos legais, né? Tem aquele efeito da cidade dobrada. Lembra quando o Kobe tá ajudando a Ariadne a manipular o sonho? Eles fazem o efeito. Aquilo lá, obviamente, tem uma parte de maquete, mas tem computação gráfica também. E aí tem a avalanche que eles fazem lá nos níveis mais profundos. Eles explodiram coisas reais, então tinha coisas, detritos caindo, né? Não era só uma coisa assim computacional. Você deve lembrar daquele filme que nós fizemos lá do Leonardo DiCaprio, que é o Regresso. Sim. Que os caras foram explodir era uma tomada só, né? Fazer uma avalanche, explodiram a avalanche lá no fundo. É interessante esses efeitos práticos, né? A queda livre eles fizeram com efeito prático também. Tentaram fazer, né? Simulando ali os efeitos. Então, usaram guindastes. Então, eles ficaram com aquela van, com um guindaste. E os atores estavam ali. E a van caía dentro de um tanque de água, né? Eles faziam um efeito. É óbvio que algumas coisas são computação gráfica, outras nem tanto, né? Eu vi que eles fizeram, você está falando do corredor giratório, eles fizeram 3, né, daquele, né? Tem o corredor giratório, que faz... Tem o corredor na vertical, que é para a cena da gravidade, né? Que aí tinha cabos, né? É o mesmo corredor duplicado, só que enviesado assim, né? Ele estava aqui giratório, no sentido normal, mas girava. E depois invertido assim. E depois tem um saguão, essa do saguão que foi mais arriscada, né? Porque era um saguão também invertido. Só que o saguão é grande, né? Porque o corredor, quando ele gira, igual a mulher da Hora do Pesadelo, ela vai andando pelas paredes. É mais fácil para os atores, né? Falou que naquele do saguão foi mais difícil, né? Ele teve que usar mais dublês e coisa e tal, né? Tem que tomar mais cuidado, vai ter um acidente que o ator fica lá fora para não ter. É complicado. E a Cidade do Limbo também foi uma coisa mais desafiante para ser criada. Que ela exigiu muitas mudanças, eles foram estruturando. O Paul Franklin liderou uma equipe de artistas, então eles se inspiraram na visão do Nolan, que ele queria uma coisa mais glacial, assim, uma coisa mais desértica, modernista. E aí eles criaram uma versão de Iceberg, tentaram ali montar aquela estrutura, né? E eles criaram um programa que ia gerando os elementos urbanos ali, graficamente, na computação gráfica, né? Incluindo. Porque você lembra desse nível mais baixo que era o Limbo? Era uma cidade enorme, que tinha muitos prédios, muitas construções, né? Eles foram tentando construir essa parte. E aí ficou aquele cenário no final lá, que ia se destruindo depois, né? Algumas coisas se demolindo, assim, né?